Boa noite, amigos da Rede CNT. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. Hoje recebendo aqui o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, Frederico Mendes Júnior. Mas antes de começar o bate-papo com o Dr. Frederico, nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. Os Estados Unidos abriram o mercado à carne brasileira in natura. Tanto o Brasil poderá vender produto para os norte-americanos, quanto os Estados Unidos para o mercado brasileiro. A negociação durou 17 anos e deve aumentar em 900 milhões de dólares os ganhos com exportações. O governo espera embarcar as primeiras remessas para os Estados Unidos daqui a 3 meses. Já está em funcionamento o Centro de Cooperação Policial Internacional, que vai coordenar as atividades de segurança durante a Olimpíada e a Paralimpíada no Rio de Janeiro. O centro reúne agentes de segurança de vários países. Nos aeroportos também já está em funcionamento o equipamento que identifica passageiros pela biometria facial. A câmera de reconhecimento é integrada a um computador que automaticamente cruza as informações da Receita com outros dados fornecidos pela Interpol, a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência e empresas aéreas. A Polícia Federal realizou mais uma fase da Operação Lava Jato. O principal alvo foi a empreiteira Queiroz Galvão. A nova fase da operação foi realizada em 6 estados e foram presos o ex-presidente da construtora, Ildefonso Colares Filho, e o ex-diretor Otton Zenoide de Moraes Filho. Eles são acusados de tentar atrapalhar as investigações. Há provas de que a Queiroz Galvão teria pago 10 milhões de reais para atrapalhar uma CPI. A propina teria sido repassada em contratos falsos e doações para campanhas supostamente legais e em Caixa 2. Um vídeo mostra a negociação entre operadores e o então presidente do PSDB, Sérgio Guerra, para esvaziar uma CPI sobre suspeita de superfaturamento nas obras da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. Um levantamento do IBGE revela que o desemprego tem feito aumentar o rombo nas contas do INSS. Só neste ano, a arrecadação caiu mais de 6%. Por outro lado, o pagamento de benefício cresce em média 13,5% ao ano. A estimativa é de que o regime de aposentadoria feche 2016 com um déficit de quase 150 bilhões de reais. O rombo é praticamente o dobro do ano passado. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho registra resultado negativo há 16 meses. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, recebendo o Dr. Frederico Mendes Júnior, presidente da Associação dos Magistrados do Paraná. Bom, no dia 15 de 2 de 2016, os paranaenses todos e os brasileiros, né, porque o jornal circula no Brasil todo, se depararam com a matéria no Caderno das Contas Públicas, aspas, em dezembro de 2015, vírgula, salário médio de magistrados foi de R$ 103.600, fecha aspas. Eu até escrevi um comentário no Jogo do Poder que eu achava injusta a manchete, porque quem olhou na banca a manchete, quem olhou, deu uma passada no tablet, no celular, né, ou no computador, só na manchete, saiu dizendo, pô, esses magistrados do Paraná, dá licença, 103 mil reais de salário de média, né, é um absurdo completo e esse tipo de manchete, de fato, não contribui em nada com o fortalecimento da nossa democracia, que depende das nossas instituições. Bom, o que são esses 103 mil reais, afinal de contas? Realmente a matéria ela não informou, sabe? Ela pegou alguns dados ali e deturpou. São dados que estão no portal de transparência do Ministério Público, do Poder Judiciário, e que todo cidadão pode acessar. E ela pega um mês específico, onde houve um pagamento de um passivo que o Estado tinha com parte desses servidores públicos e coloca aquele mês como se fosse a remuneração total desses servidores, desses magistrados, desses promotores de justiça. Nós não temos segredo quanto à remuneração dos magistrados, dos promotores.
É uma boa remuneração, considerando o Brasil, e necessária. Necessária para que você tenha os melhores quadros na magistratura, pessoas capacitadas, aquele aluno que ficou em primeiro lugar na universidade, que ele não fique seduzido pela iniciativa privada e tope vir para o serviço público. Hoje, um magistrado no Paraná, ele recebe bruto R$30 mil. Bruto? Bruto. E esse R$30 mil chega para ele com mais ou menos 40% de descontos. Ele recebe líquido quanto? Recebe líquido hoje na faixa de R$19 mil, R$18 mil. Salário ruim? Não. Salário muito bom, mas que é necessário para que você tenha bons quadros na magistratura. E essas pessoas na iniciativa privada estariam recebendo muito mais. Só que por vocação, por ter exemplo familiar ou pessoas próximas, por ideal, resolveram optar por essas carreiras típicas de Estado. E não é só a exclusividade da magistratura. Hoje, nas carreiras de Estado, os vencimentos são muito parecidos. Magistratura, Ministério Público, delegados, procuradores, defensores. Essas carreiras elas foram se equiparando ao longo do tempo e é tudo muito parecido. Um sistema remuneratório que é nacional, outro problema... Que é vinculado ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Supremo. Então, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal é quem dá as diretrizes dessa remuneração. Supremo Tribunal Federal, CNJ. A reportagem, ela trata o Estado do Paraná como se fosse uma ilha. Olha, isso aqui só está acontecendo no Estado do Paraná. É no Estado do Paraná que é assim. Não é verdade. Isso é no Brasil inteiro o mesmo sistema remuneratório. Se você pegar todos os meses do ano, você vai ver que a remuneração do magistrado é sempre essa que eu te falei. Uma boa remuneração, recebendo ali na faixa de 18, dependendo do nível da carreira, 18, 19 ou 20 mil reais líquido por mês. É o que recebe também os juízes federais, é o que recebem os juízes do trabalho, é o que recebem os procuradores da República, os promotores. O Sérgio Moro ganha esse salário aí? Ganha esse salário. É o sujeito que está aí ajudando a passar limpo esse país, fazendo um papel brilhante nesse momento no Brasil. Eu acho que ele ganha pouco. Pois então, olha só. E é que o referencial é sempre baixo, né? Quando você pega para fazer essas comparações, é uma comparação injusta, uma comparação odiosa, porque são trabalhos diferentes, cada um com as suas características e virtudes. Eu acho injusto que um trabalhador rurícola receba a remuneração que recebe hoje. Falo para você, Rocha, com muita sinceridade, eu não teria capacidade para pegar um facão ou uma enxada, ficar no sol ali, cortando cana o dia inteiro. Eu acho que a remuneração dele é inadequada. Mas isso não quer dizer que seja possível essas comparações. O que nós temos que fazer no Brasil é melhorar o salário dele. De todos, né? De todos os brasileiros, para que todos tenham uma vida melhor. Então, um dado interessante na magistratura, que primeiro que nós temos 2.000 vagas de juízes que não se preenchem nesse país. Então, você Por conta do salário. Por conta do vencimento também. Nos últimos 2 anos, 600 magistrados no Brasil inteiro pediram a conta. Não é porque o sujeito se aposentou, ficou doente. Saiu da carreira? Saiu, porque ele foi e falou, olha, se eu for professor aqui numa universidade, e se eu for para a advocacia, de repente vou ter mais tempo livre, vou ter uma remuneração melhor. Outros porque, não é isso que eu quero para a minha vida, eu me enganei quanto à minha vocação. Mas o fato é que se fosse tão bom assim, se fosse esse paraíso que se fala, descrito aí na matéria, esses exageros todos, essas 600 pessoas não teriam ido embora. O sujeito que se formou em primeiro lugar na sua turma, que passou aí anos estudando, teria ficado, né? Bom, eu vou ter que interromper e chamar um intervalo. Na sequência, eu gostaria de voltar e, vamos dizer assim, decodificar esses 103 mil aqui, porque de fato foi o que faltou na matéria.
O jornal não deu aos leitores a oportunidade de estabelecer um senso crítico sobre essa questão. Perfeito. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Voltando nos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, com o Dr. Frederico Mendes Júnior, presidente da Associação dos Magistrados do Paraná. Bom, então definitivamente é possível afirmar com toda a segurança, com certeza, sem dúvida nenhuma, de que o salário do magistrado paranaense, o salário do promotor público do Estado do Paraná não ultrapassa o teto nacional. Não ultrapassa o teto nacional. Esse mês especificamente que consta aí, utilizando-se de algumas sobras ali no orçamento no final do ano, a administração optou por pagar um passivo existente na administração. E esse passivo não é exclusividade do serviço público. Então, pense aqui na iniciativa privada, você tem uma empresa. É uma coisa extremamente comum que aquele colaborador não queira sair de férias. E ele fica trabalhando ali no período de férias dele. E você paga as férias. E o patrão indeniza o trabalhador, o empregador indeniza o trabalhador. Então, nesses valores, existe muito disso. Eu vou te dar um exemplo, veja se corresponde, se esse exemplo pode... Eu tenho um amigo que era do Ministério Público, saiu há 10 anos do Ministério Público e que agora... Só agora está recebendo. Recebeu um dinheiro na conta dele, que é do tempo que ele saiu há 10 anos. Há 10 anos atrás e o Estado ficou devendo para ele. Tem gente que saiu a mais. Eu tenho um amigo advogado que já está 20 anos fora do Ministério Público e recebeu agora um valor lá na conta dele do tempo dessas verbas indenizatórias. Perfeito, é isso aí. É isso. Exatamente isso. Então, o que a administração fez ali foi um ato, na realidade, de probidade, de preocupação, de não deixar que esse passivo do Estado ele aumente. Então você precisaria ter, vamos dizer, 10 juízes num lugar, mas você só tem 8. Então você não consegue que esse pessoal saia de férias. O sujeito fica trabalhando ali o tempo inteiro. Essas férias terão que ser indenizadas, como são indenizadas na iniciativa privada. Outra coisa que contém nesses valores, abono de permanência, que existe para todo trabalhador. O que é o abono de permanência? Previsto lá na Constituição, o sujeito preenche o tempo, todos os requisitos para se aposentar, mas prefere ficar trabalhando. Então, é bom para os dois, é bom para ele e bom para o Estado. Por quê? Te explico. Se ele se aposenta, o Estado tem que contratar uma pessoa nova para colocar no lugar dele. E tem que pagar a aposentadoria para ele. O Estado passa a pagar 2 servidores, mas ele faz a opção de continuar trabalhando. E aquele valor que ele pagaria para a Previdência, 11%, retorna para ele, como um incentivo positivo para que aquela pessoa continue trabalhando. Ele é bom para ele, porque recebe um pouco a mais, 11% a mais nos seus vencimentos, e bom para o Estado, que deixa de ter que contratar uma nova pessoa. No mês de dezembro, esse valor correspondeu a 66% dos gastos totais. Né? Essa semana, essa manchete, ela vem num contexto ruim para a magistratura e para o Ministério Público. Porque essa semana eu ouvi uma fala do secretário da Fazenda dizendo que existem sobras de orçamento nos outros poderes e que ele quer pegar de volta. E a gente sabe que existem problemas de infraestrutura, pelo menos em Curitiba, né, da magistratura, gravíssimos. Né? O Fórum de Curitiba não é condizente com a capital do Paraná, que é uma das mais importantes do Brasil. Nós não temos prédios aqui. Exato. Então, o Fórum Civil é um prédio alugado. O Fórum Criminal é um prédio alugado. O Fórum da Família é um prédio alugado. Os Juizados é um prédio alugado. Faltam já nas comarcas coisas básicas, como papel higiênico para o cidadão que vai ao fórum, CD, esse CD em que são gravadas as audiências, os recursos para remessa para o tribunal. Eu tenho, assim, absoluta certeza e posso afirmar, já estive participando da administração do tribunal há alguns anos atrás,
há uma preocupação com a boa gerência dos recursos no Tribunal de Justiça, há uma preocupação em não se deixar criar dívidas, criar um passivo, se criar precatórios para que o Estado tenha que pagar mais para frente. A nossa dívida de precatório ela é gigantesca. Se você pegar a dívida de precatórios de todos os estados brasileiros, dá muito maior que o PIB da maior parte dos países aqui da América Latina. Então, será que o ideal é continuar protelando essas dívidas, jogando isso aí para frente? Eu ouvi um argumento a respeito disso que eu achei, ele é sedutor. Né? Você fala, mas os juízes estão recebendo sem precatório, para eles não tem precatório. Né? Aí, realmente, o argumento é sedutor. Eu pergunto, mas é razoável os juízes do Paraná entrarem com ação judicial contra o Estado do Paraná para ficar recebendo seus vencimentos? O interessante é que nós estamos falando da forma de gerir os recursos. Quando a Justiça, o Tribunal, paga esse passivo aos seus servidores e aos seus juízes, porque essas férias nesse mês... E aos membros do Ministério Público também. Também. Essas férias nesse mês, elas não foram indenizadas somente para os magistrados e para os promotores. Elas foram indenizadas para os magistrados, para os promotores e para todos os servidores do judiciário. O servidor que eu digo ali, o auxiliar de cartório, o analista, o oficial de justiça, aquele que tinha, por exemplo, férias acumuladas e não pôde gozar alguns anos atrás, esse também recebeu indenização. Então, a matéria não faz nenhuma ressalva a isso e ela surge no momento em que se vota no Congresso Nacional um PL, que é o PL 3123. Sim. E ontem, assistindo até a sessão na Câmara dos Deputados, faziam menção a esta reportagem. Essa reportagem dos 103 mil. Só que sem colocar que depois no próprio editorial da Gazeta, a Gazeta vem e fala, olha, não, mas não tinha nada de errado, não tinha nada de ilegal, o que nós quisemos foi trazer esse debate a público, se não fomos bem compreendidos, queremos nos desculpar, queremos que isso seja relevado, não coloca a explicação, o direito de resposta que nos foi concedido administrativamente. Se foi concedido esse direito de resposta, é porque você tem um excesso. Se está tudo absolutamente adequado, você não fala em direito de resposta, não tem o que ser respondido. Então, se houve um direito para que a Associação dos Magistrados, a Associação dos Promotores fizesse uma resposta e fosse publicada no jornal, é porque havia alguma inadequação. O próprio jornal aceitou fazer o direito de resposta. Perfeitamente. Vamos a mais um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para o encerramento do Jogo do Poder hoje com o Dr. Frederico Mendes Júnior, presidente da Associação dos Magistrados do Paraná. Voltamos ao Jogo do Poder, para a sequência do bate-papo com o Dr. Frederico Mendes Júnior, presidente da Associação dos Magistrados do Paraná. Bom, para encerrar o tema esse assunto da matéria, quando se refere aos R$ 103.600 de dezembro de 2013, a matéria refere que parte disso é o 13º e o abono de férias. Aí diz, aspas, entretanto, esses dois pagamentos não seriam suficientes para causar a diferença. A rúbrica inclui ainda gratificação natalina, antecipação de gratificação na lista de serviço extraordinário, substituição de pagamentos retroativos, além de outras dessa natureza. Pelo alto número de gastos diferentes contabilizados, juntos é impossível saber pelos dados o que causou esse aumento. Bom, diante dessa dúvida, ela poderia ser sanada acessando ao site do tribunal, os dados que estão lá? Perfeitamente. Lá estão todos os dados, estão explicados. Previamente a essa reportagem, foram dadas explicações sobre o que havia acontecido. A Procuradoria-Geral da Justiça, quando procurada sobre, olha, eu quero que você me explique esses gastos, ela explicou um a um o que eram esses gastos e que propositadamente foram omitidos ali no momento de se colocar aquilo no papel. E acho que a manchete
ela acaba criando uma verdade, uma realidade que não existe, né? E acaba colocando em risco, pense aqui comigo, na maior parte das 170 comarcas do estado do Paraná, você tem ali um promotor de justiça e um juiz que convive ali o dia a dia com aquelas pessoas, que exerce esse papel de instituição contra-majoritária ali naquele lugar. E essas pessoas daí passam a ser olhadas diferentes no supermercado, se coloca, quem sabe, em risco a própria segurança desses juízes, desse promotor, porque é capaz que algum desinformado vá acreditar que o sujeito perceba isso por mês. Sabe que a gente até brinca, né? Quando surgiu isso aí, e nos pequenos grupos, o pessoal falou, poxa, agora, o bandido vai acreditar que isso aí é verdade, vai vir atrás de mim aqui e tal. Eu falei, rapaz, eu não estou muito com medo do bandido, estou com medo da minha mulher, porque ela vai me pedir explicação de onde está esse dinheiro todo, e estou com medo dos parentes, Rocha. Vai aparecer primo e pedindo dinheiro emprestado. Né? Mas é uma pena, foi assim, realmente foi lamentável. E depois você pode fazer todas as explicações necessárias que você não consegue redimir o estrago, reparar o estrago que foi feito. Nós não temos problema nenhum em falar da nossa remuneração. Nossa remuneração é nacional. Em São Paulo, recebe o mesmo que nós, no Rio de Janeiro, em Brasília. E a nossa remuneração é essa, algo em torno de R$20 mil líquido por mês. É um bom salário? Excelente, é um bom salário que vem junto com todas as responsabilidades do cargo, com todas as limitações que o cargo impõe. E as responsabilidades são de decidir a vida a liberdade e o patrimônio. A vida, o patrimônio das pessoas. Mas o fato é que mesmo com essa remuneração, só com essa remuneração por si, nós não conseguimos preencher todos os cargos que existem no país, de promotores, de juiz. Nós não conseguimos evitar a debandada dessas pessoas da magistratura, do Ministério Público. Me diga uma coisa, vamos dar uma boa notícia para o jurisdicionado curitibano. Eu entrevistei o Dr. Paulo Vasconcelos aqui no programa um tempo atrás, e ele me fazia uma referência sobre o início do Fórum de Curitiba. Dias atrás eu vi alguma coisa na imprensa, não me detive para ler, mas havia lá um ato de assinatura de alguma coisa a respeito disso. Como é que está essa situação? Olha, é uma das prioridades que a administração atual tem considerado, é essa, de fazer a construção do centro judiciário ali no AU. Então, construir um prédio para o Fórum Civil, construir um prédio para o Fórum Criminal, e já passou da hora. Curitiba é uma das poucas capitais do Brasil em que o judiciário acaba não tendo sede própria e acaba vivendo de aluguéis. Agora o nosso presidente avaliou, viu os recursos que tinha disponíveis, aprovou-se um bom projeto feito pelo Departamento de Engenharia do Tribunal e já foi licitada, já tem um início lá de obras ali dessa edificação. É claro que é uma obra grande, não é uma coisa que se faz da noite para o dia, mas eu acho que este é o caminho. Agora, nos próximos anos, Curitiba ter essa estrutura judiciária adequada. Lá também foi estabelecido aquele iniciativa recomendada pelo CNJ, pelo ministro Lewandowski, que ele até esteve aqui inaugurando, das audiências de custódia. Isso está tranquilo já na magistratura paranaense, porque houve um mau humor aí de alguns juízes, dizendo que, enfim, a coisa está aí, vai funcionar isso? Não, vai funcionar. Veja que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, e os juízes do Estado do Paraná estão dispostos a trabalhar, a fazer como tem sido feito. Eu não sei se os efeitos vão ser os desejados. São esses desejados, Sim. Se são esses efeitos esperados. Interessante é que esse tratado internacional que faz com que surja a audiência de custódia é um tratado internacional de 40 ou 50 anos atrás, quando a realidade na América Latina era uma realidade completamente diferente.
Então você falava, o pensamento que gerou esse tratado lá atrás era o seguinte, olha, o sujeito é preso, está ali numa ditadura, numa coisa, num regime de força, ele vai ser torturado, vai ser agredido. Então, uma forma de eu preservar a integridade desse sujeito é o quê? Apresentá-lo em 24 horas ao juiz. Se ele estiver machucado, se ele estiver torturado, se ele tiver, vai ser adotada alguma providência com relação a isso. Só que de lá para cá nós tivemos, talvez então, se o Brasil tivesse já aplicado lá na década de 70... A ditadura não teria deixado. Então, pois então. E aí se aplicou hoje isso aí. Tem gente que acaba demorando mais, porque às vezes vinha um flagrante ali, o juiz olhava e falava, olha, prisão manifestamente legal aqui. Solta. Vai embora para casa, em meia dúzia de linhas, porque era caso de relaxamento. Agora esse cidadão tem que esperar a audiência de custódia. Às vezes acaba demorando mais. Tá bom. Doutor Frederico, foi um prazer. Muito prazer, obrigado, viu? viu? Muito grato. Muito obrigado o pela jogo está à disposição da Magistratura do Paraná, do Ministério Público. Quando quiserem, contem conosco. Muito obrigado, muito grato. E a todos vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br. No próximo vídeo eu estou de volta aqui. Uma grande semana a todos.